Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas. Acorda, que a vida passa. Eu já não sei namorar, meu amor. Deu amnésia, eu não tô de caô. Muito mais conteúdo. Programa BV Educação. Só notícia boa. Programa Moneycast. Papo Firme é federal. Mulheres Reais. Programa Ping Pong. Na trilha certa. Programa Empreende Brasília. Você está ouvindo Light Hit. Programa Eveline Ogawa. Na Rota do Rock. O Sexta Pop. Programa Federal Sem Vergonha. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos. Palmas pra ele. Aí, ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Rádio Federal. Rádio Federal. O que te impede de dominar o seu dinheiro? Com a Valorize Seu Sonho, você aprenderá a controlar o seu dinheiro e não ser controlado por ele. Saia das dívidas, vire um investidor. Mande agora o seu WhatsApp para 61992150229 e agende sua sessão. Valorize Seu Sonho. Nossa missão é ajudar você a realizar os seus sonhos através do planejamento e da inteligência financeira. Siga também nosso Instagram, @Valorize Seu Sonho. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Rádio é federal. No ar, programa BV Educação. Seu caminho passa por aqui. Com o professor Bernardo Verano. Boa tarde, queridos amigos ouvintes. Quem vos fala é o professor Bernardo Verano e bem-vindos a mais um programa BV Educação. E hoje estamos aqui com essa linda professora convidada, professora Velane Fernandes. Boa tarde, professora. Olá, boa tarde. Obrigada, Bernardo, por estar aqui. E vamos lá. Vamos lá, professora. A ideia hoje é a gente conversar um pouco, primeiro, sobre uma coisa que eu sei que você tem muita paixão em estudar, a questão da neurociência. Que eu não ia nunca deixar você passar por aqui sem falar um pouquinho dessa área que você tanto gosta, tanto estuda, que é a neurociência. E aí a gente começa, né, sempre perguntando, todo mundo escuta neurociência, coaching, aí entra na questão do coaching, plasticidade neural, mas neurociência não é coaching. Não é. Como é que é isso? Na verdade, assim, a neurociência o mais adequado é a gente chamar de neurociências, né? Porque Legal. É uma área ampla que inclui várias outras áreas de estudo dentro dela. Atende a várias áreas de estudo, como, por exemplo, você pode usar a neurociência para tecnologia de informação. Você pode usar a neurociência para publicidade. Você pode usar a neurociência na psicologia, na psiquiatria. E a gente tem, até com um grande atraso, a gente brasileiro, né, a educação brasileira, tem usado agora a neurociência com um grande atraso, a neurociência na educação, na sala de aula. O que é uma coisa, assim, extremamente óbvia, né? Porque se a gente lida com a aprendizagem, se a gente lida com o aprender do outro, como é que a gente não entende o que é minimamente um sistema nervoso? Que é ali a sede de onde a coisa se estabelece, né? Legal. Então, a neurociência, ela serve a todas essas áreas e muito especialmente para a gente. Como definição, porque, assim, muitos alunos que estão nos escutando, muitos colegas nossos, escutam o termo neurociência para tudo. E, assim, que definição que a gente pode trabalhar no sentido de dar para neurociência? Ou não tem uma definição, tem um eixo de definição, algo mais assim, não tem algo estabelecido, mas é por aqui que a gente trabalha. Como é isso? Na verdade, assim, a neurociência é um eixo
eu acho que a gente pode tratar dessa forma, onde você vai ter o estudo do ser humano em todas as suas vertentes, passando pelo desenvolvimento e conhecimento dessa estrutura que a gente chama, às vezes, de forma muito simplificada, de cérebro, mas que é muito mais do que isso, e que vai reverberar em tudo que a gente faz, em tudo que a gente é, em todas as nossas relações, em todo o nosso relacionamento com o mundo, com o outro e com a gente mesmo. Te respondi? Respondeu sim. Então, assim, ela é uma área muito ampla, que vai atender a muita gente. E que hoje, eu costumo até dizer, desculpa até te interromper aí, costumo até dizer que a gente está, de uma forma bem simplificada, a gente está no século da biologia. Né? A gente saiu do século ali das exatas, com grandes avanços tecnológicos, mas a gente descobriu que a gente precisa viver mais e viver bem para poder aproveitar e até salvar esse mundo e nos salvar para esse mundo. Né? Então, para isso, a gente entra numa área em que a biologia ela passa a ter um destaque. E, claro, quando eu falo biologia, eu estou falando de todas as áreas relativas à biologia, né? Medicina, farmácia, educação física, tudo isso está dentro da biologia. Só que a gente está dentro desse século da biologia, eu diria, e aí é uma fala muito minha, muito especulativa minha, que a gente está na década da neurociência. Então, a gente resolveu descobrir o cérebro e perceber que ele é importante e que muito do que a gente faz, o que a gente tem e como a gente lida com o mundo em qualquer esfera tem a ver com esse nosso mecanismo. E como isso pode ser aplicado, por exemplo, por um professor dentro de sala? Em qual momento esse professor trabalha esse conhecimento das neurociências? Bem, tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem muita coisa que a gente reforçou o saber e tem muita coisa que a gente não sabe. Então, eu costumo dizer que quando eu dou as minhas aulas de neurociências, que são inúmeras, há algum tempo, pelo menos eu já venho trabalhando com isso, eu costumo dizer que a gente sabe muito, mas a gente não sabe nada ainda, diante do que se tem para saber. Lógico. Né? E muitas vezes o estudo da neurociência, ele não traz efetivamente resposta, mas ele pelo menos ajuda a gente a articular melhor as perguntas. Te indica o caminho, né? Indica o caminho. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente consegue entender a importância da disciplina para um aluno. Quando a gente fala de disciplina, a gente não está falando daquela coisa maçante e opressora que a gente questionou durante tanto tempo e que a gente derrubou e que agora a gente vive ali naquele limbo da permissividade que muitas vezes a gente acha excessiva e a gente não sabe o que fazer porque dentro dela também não se produz, dentro dela não se cresce. Então, assim, a gente tem uma relação melhor, eu acho, com a neurociência, ela nos dá uma relação melhor com a disciplina. Ela nos faz entender melhor a importância dessa disciplina. Então, assim... É preciso ter um método, né? É preciso ter um método, é preciso respeitar aquele momento, né? Isso não quer dizer que você não possa ser leve, não possa brincar, você tenha que ser, assim, tenha que ter aquela solenidade absoluta diante do professor. Não, nada disso. Mas é preciso respeitar aquele momento, né? Respeitar as suas necessidades, até fisiológicas, diante daquele momento. E quando eu falo fisiológica, por exemplo, você precisa reforçar a sinapse para a aprendizagem. Agora eu estou falando dentro de um ponto de vista bem técnico. Okay. E para isso... você precisa rever conteúdo, você precisa anotar na hora que o professor está falando alguma coisa. É claro que a minha anotação é diferente da sua. Lógico. Então, essa liberdade, ela existe, ela é uma conquista e ela tem que ser respeitada. Porque até a compreensão e o momento da compreensão é diferente. Né? Mas não dá para você assistir, por exemplo, 7 aulas no período matutino, você acompanhou, você entendeu, você tá dentro da aula ali inteiro, mas você não vai gravar. Você vai chegar à tarde em casa e vai revisar, você vai revisar muito pouco, porque você não registrou. Então, o registro ele é importante. Ele é um complemento importante. E quem defende isso é a neurociência. Agora, o seu registro é igual ao meu? Nunca será. O seu registro tem que ser idêntico ao que o professor está passando no quadro? Não. Agora, se você me perguntar enquanto professora, Belana, então você deixa o aluno anotar de qualquer jeito? Depende do aluno. Quando é um aluno que tem maturidade e um autoconhecimento maior, eu deixo. Se ele não tem, aí eu não vou dar tanta abertura para ele. Então é uma coisa... Você vai ter que ajudá-lo a procurar um caminho
Ou a procurar um sistematizar caminho. uma forma Exato. de anotação. Eu não posso deixá-lo solto, De maneira porque alguma. isso é até cruel da nossa parte, né? A gente quer o resultado de um aluno para o qual ele não tem preparo, para o qual Ele ele ainda não tá maduro ele ou não tá desenvolvido maduro, para isso. A gente exige organização, isso é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, a gente exige organização, concentração, mas um aluno, por exemplo, de primeira série do ensino médio, ou às vezes mais jovem, né, do ensino fundamental, tá com a mesa cheia de canetinha colorida, cheia de borracha daquela forma, fichário, que até quando eu olho eu falo, nossa, que lindo, e eu já desviei a atenção. Com certeza. Né? Então, assim, é uma coisa que você tem que ter uma objetividade nesse trabalho. Você tem que ajudar o menino a ser objetivo, né? A ser economicamente, energeticamente econômico. Porque ele vai gastar muito mais energia lidando, às vezes, com as estratégias que ele estabelece. E eu falo isso muito claramente. Isso tem tudo a ver com biologia, isso tem tudo a ver com química, isso tudo tem a ver com sustentabilidade, né? Mas é um processo de aprendizagem escolar. Né? Então, assim, é tudo muito... Não sei se eu estou me fazendo entender, mas é tudo muito assim... Vou tentar dar um exemplo. Misturado, eu acho, né? Esses dias me chegou um aluno e uma aluna e virou para mim e falou, professor, eu não entendo nada de química, eu não consigo entender nada de química. E como é que é o seu ritmo de estudo? Eu não sei nem começar a estudar. Então, pera lá, vamos lá. Aonde é que você vai estudar? Isso tudo fazendo esse aconselhamento pelo próprio Instagram. Não conhecia o aluno. Massa. Então, eu falei, então vamos lá. Primeiro, você tem um livro de química? Tem. Então, pera lá. Pega lá no sumário, faz uma listagem dos conteúdos dos capítulos. E me coloca aqui o que você entende alguma coisa, o que você não entende, o que você tem mais dificuldade. Se você entende mais ou menos, você já joga pro difícil. Então ele já começou a separar o que era difícil do fácil. Então vamos começar a estudar? Me dá aqui isso que você entendeu. Eu intercalei 2 conteúdos que ele achava fácil para um difícil. E fui invertendo. À medida que eu coloquei, ao longo do caminho, fui colocando. Coloquei um difícil, um fácil e já 3 que ele achava complicado. Uhum. E a gente inverteu essa história. Ele falou, tá, legal. E agora, como é que eu começo a estudar? Vamos lá? Tópico tal. Entra aqui e assiste tal videoaula. Assistiu a videoaula? Legal, pega seu livro, faz um resumo daquele conteúdo. Posso fazer no computador? Não, querido. Não. Não, querido mesmo. Não, você vai fazer na mão. Você pode buscar ferramentas para estudar na internet? Deve. Você deve usar os meios tecnológicos para isso. As para ferramentas desenvolver. estão aí para te ajudar. Lógico. Mas na hora de Mas elas não sistematizar vão substituir. e interiorizar aquela coisa que você está procurando entender, e infelizmente, você vai fazer vestibular? Então anota. Escreve. E assim, isso é interessante porque ao escrever, você tem um trabalho neurológico muito maior do que ao digitar. Né? E assim, é isso que a gente precisa. A gente precisa trabalhar Nós estudamos ano passado muito, ano retrasado muito, né? Nós mesmo aqui, a teoria do Alzheimer. Foi? Né? Que é aprendizagem significativa. Que é você pegar aquilo que você tem, dar um eixo real e fortalecer. Né? Gente, isso é a sinapse que já existe. Você não fortalece, é igual uma academia. Você não fortalece se você não repetir a série, se você não fizer esforço. Se você ficar ali só falando eu vou, nunca vai. Você não vai e você nunca vai chegar no seu objetivo, que é, sei lá, ficar forte, malhado, sarado, enfim. Né? Então, assim, é o esforço, é o trabalho. A única questão é que eu acho que esse trabalho ele pode não ser tão sofrido, mas a partir do momento que o aluno tem um pouco mais de consciência de que aquele trabalho tem uma razão de ser, você salva um pouco as 7 horas que ele passa na escola ou obrigado a estudar em casa, que é algo tão cansativo, tão sofrido, tão maçante. Hoje aconteceu um lance assim bem interessante, contando aqui, né? Fazendo uma conversa de parceiro de escola. A gente aprende muito por histórias. Eu também acho. Eu acho que isso, além de deixar mais leve, eu acho que ensina mesmo muito. Então, assim, hoje eu estava com um aluno e eu fui pro laboratório e ele estava sem o jaleco.
E você sabe que aluno sem jaleco não entra no laboratório por uma segurança. questão de segurança, né? Eles reclamam, esperneiam, mas é zero porque não entra. E aí, é um aluno que, assim, a produtividade dele é muito baixa. E eu percebo que é um ciclo, né? Ele não produz e fica desanimado, ele fica desanimado e não produz. Ele não produz e fica desanimado e fica desse jeito. E aí, quando eu fiz a chamada para checar a questão do jaleco, ele falou, professor, eu tô sem jaleco. Aí eu falei, poxa, mas você não sabe que se você tiver sem jaleco, você vai ser apenado sem nota e tal? Aí ele fez uma cara de derrota, porque ele fez realmente uma cara de derrota. Ele realmente se sentiu derrotado, você imagina o que é isso, né? Uma nota, por menos que ela tenha peso, é uma nota que ele zerou, né? E aí, beleza, antes de eu sair, eu cheguei perto dele e falei para ele fazer uma atividade que valeria nota para amanhã. O trimestre está fechando, é momento da gente pensar em notas, né? E aí ele falou assim, poxa, professora, mas é muito extensa essa atividade. Eu falei, não é não, meu querido. Faça assim e dê as coordenadas de forma bem simplificada. Mostrei uma simplicidade que muitas vezes ele não enxerga no dia a dia. Bernardo, eu vi nele um brilho no olhar tudo bem, eu perdi no laboratório, mas eu não vou perder amanhã. Eu vi que eu sou capaz, eu vi que eu dou conta. E ali, naquela orientação, que às vezes no dia a dia, nem ele abre o canal, nem o professor consegue alcançar, porque ele está diante de 40 alunos e ele não consegue alcançar mesmo esse menino, né? E eu percebi que ali ele sabe, uma fagulha. Eu espero realmente que amanhã, quando eu for olhar feito a atividade, eu vou ficar muito feliz, eu vou me sentir assim, exitosa. Não sei se é isso que vai acontecer, mas sabe quando você sente o menino mais querendo e assim, dentro do processo? Porque é muito ruim quando você vê o aluno assim, que entregou. Desanimado. Né? Aí a gente tem que entrar entregou. até num debate de como a escola se porta perante disso, qual é o modelo que as escolas em geral seguem. Nós temos que sacudir esse modelo, a gente tem que mudar. Nós temos que mudar essa posição. Dentro dessa brincadeira, que eu estava te contando dessa aluna que eu estou orientando, depois do resumo eu pedi, então agora você vai fazer o resumo do resumo. Você vai fazer um mapa mental. E ela, o que é isso, professor? Jesus. O que é isso, professora? Eu que te pergunto. Esse mapa mental, quando o aluno produz... Primeiro, explica aqui pra gente um pouquinho mais sobre o mapa mental, o que ele é e como ele pode ser positivo para o aluno. Porque eu vejo o seguinte, nessa era de informação, onde os meninos têm informação rápida, o mapa mental... É massa. Ele já está preparado para aquilo. Olha, você não precisa nem muito explicar as técnicas de como faz. Você mostra e ele já consegue reproduzir, porque a vida dele com interação digital o sobretudo levou para imagem, né? E o mapa mental, ele é muito da imagem. Bom, em primeiro lugar, o mapa mental, ele é ótimo, mas ele não é a única alternativa. Lógico. Né? Eu acho que, assim, a gente não pode ficar na agonia de corresponder a uma estratégia. Né? Eu acho que isso é individual, é que nem cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho, o seu melhor caminho. Mas o mapa mental é muito interessante. Agora, ele não é a única alternativa, mas sendo uma alternativa interessante, ele só é interessante se você fizer o seu. Se você copiar o meu, por mais que você entenda, por mais que você acompanhe, por mais que você entenda a construção do meu pensamento, é diferente de você construir em cima da sua linha de pensamento dentro daquele conteúdo. Então, às vezes ele vai fazer, as primeiras vezes, vai fazer de forma superficial, vai esquecer elementos, né? Da próxima vez ele vai fazer melhor. Mas esse fazer é fundamental. É igual escrever à mão e digitar. A gente está de novo falando que o caminho não é o caminho mais trabalhoso, mas o caminho que você percorre, ele é verdadeiro. É diferente de você percorrer o do outro. Então, o que é o mapa mental? É você estabelecer relação entre conteúdos, relação entre conceitos. E essa relação, Bernardo, eu acho que ela transcende, inclusive, a química, a biologia, a língua portuguesa. O ideal é que a gente conseguisse sentar numa sorveteria e conseguisse, com esses meninos, construir uma grande relação de conhecimento humano, de tudo aquilo que a gente vê
na escola, né? E cada um contribuindo um pouco, né? Cada um, e mais, cada um interpretando ao seu modo, ao seu jeito, com a sua sensibilidade, com a sua leitura de mundo, com as suas experiências, com a sua história, com os seus traumas, com as suas dores, né? Porque aí isso a gente faz parte entra na da questão gente. da metodologia ativa, das metodologias Sim, ativas, né? exatamente. Do próprio aluno, inclusive através de uma situação, problema, construir dentro daquilo que ele sabe, lógico, com a orientação do professor, estando perto, orientando, construir uma rede de conhecimento. Rede, eu acho que essa palavra, ela é o segredo do sucesso. É ela que nos salva, Porque que salva eu me o aluno. conectando a você, eu aluno me conectando a você, outro aluno, e outro aluno, e outro aluno, e outro aluno, eles vão acabar nós vamos acabar construindo uma rede que os conhecimentos ficam interligados. Sim. E eu acho, Bernardo, que é exatamente aí que a gente encontra a aprendizagem significativa. É aí que a gente encontra significado. Porque o meu significado é diferente do seu. Porque, vamos combinar? Assim como eu, às vezes, falo assim, poxa, mas ter que ensinar briófita para um menino de 13 anos de idade, eu acho que você também tem os seus conflitos com a química. Pô, mas eu vou ter que estudar, ensinar, sei lá, alguma coisa que você julga, fala, pô, mas... Para mim não pega... E aí você fala, pô, mas pra que eu tenho que ensinar isso pra esse menino? Então, eu acho que quando a gente constrói essa rede de todas as maneiras possíveis, ou pelo menos o mais versátil possível, a gente diminui essas angústias, que às vezes é até nossa. Por que eu tenho que me desgastar tanto com esse elemento? Né? Porque é uma angústia do menino, mas ela é uma angústia nossa também. É claro que eu vou defender a biologia até debaixo d'água. É claro que você vai defender a química também do mesmo jeito. Mas tem hora que a gente não consegue defender tanto assim para aquele menino que não tem a maturidade que a gente tem. É óbvio. Tem hora que nos falta mesmo, né, o alcance. E eu acho que essa rede, essa vida, é o que faz com que a gente realmente esteja mais em paz, pacificado com esses desafios. E aí a gente entra na questão do aluno fazer, mudar o modelo, que é tão complicado. E dar essa autonomia para ele, né? Eu acho que isso é tão importante, ele de alguma forma se manifestar e mudar e determinar o rumo, de alguma forma, né? A gente tem trabalhado muito, aí eu vou contar uma história minha, a gente tem trabalhado muito dentro do curso de acompanhamento que a gente tem elaborado a alguns alunos, com a questão de trabalhar dessa forma e trabalhar com alunos em níveis diferentes de conhecimento e maturidade. Nossa, que legal. Então a gente está trabalhando multinível. O aluno do terceiro ano, muitas vezes, que está revisando para o Enem, né? Tá tendo uma mesma situação, problema, para alunos de primeiro. Que massa. E isso, num contraturno, está rendendo de uma maneira tão fantástica que eu te falo que em sala de aula eu não tinha essa liberdade. E eles estão tendo resultados tão positivos, tá sendo tão legal, e os resultados positivos estão sendo legais, que eles estão começando a acreditar que eles conseguem. E eles estão tendo vontade não só de ir no contraturno à tarde, mas de participar na escola para trazer informação. Então isso tem movimentado uma rede tão positiva que vale a pena experimentar. Muito interessante. Eu gostei. Eu costumo fazer muito assim, os recortes de aula de uma série para outra. Mas eu nunca tinha pensado em fazer com que eles trabalhassem com o colega de outra série. Porque a gente trabalha muito com os colegas de série a série. De preferência da mesma sala, né? Mas de outra série, não. E eu acho que é perfeito isso. E com certeza, é a questão do multinível. Agora, muito por exemplo, legal. eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte nosso que está perguntando aqui, se nesses tempos de hoje, de muita vigilância, porque queira ou não queira, a gente está tendo como profissional uma vigilância comportamental de todos os lados, né? A gente não pode falar nem esquerda, nem direita, muito menos centro. Sim, sim. Então, nesse período de vigilância, de todas as formas, onde todo mundo está se doendo, tá aqui a pergunta. O humor e a alegria, nesses tempos chatos de vigilância, ainda tem seu lugar na relação de ensino e aprendizagem? Tem que ter. Não tem, não.
Tem que ter. E eu acho que aí, o que nos salva, ou pelo menos é o que precisa nos salvar, é a criatividade. Né? Então, assim, eu acho que, assim, esse contexto descrito por essa pergunta real é um contexto real. E como que eu, por exemplo, lido com isso? Eu lido com a essência, Bernardo, porque a essência, ela não tem rótulo, entendeu? Então, em qualquer fala minha, eu vou falar sobre, enquanto bióloga, enquanto professora de biologia, eu vou falar sobre o respeito a si mesmo, o respeito ao ambiente, o respeito ao outro. Eu não erro. Eu não ofendo ninguém. E posso brincar com isso? Posso brincar, brinco com os meninos, né? Às vezes um menino mais sagaz, ele saca o que tem nas entrelinhas, né? Mas minha intenção não é essa. Minha intenção é que o aluno seja sensível ao mundo, a ele, e a necessidade de contribuir para que a gente chegue num mundo mais sustentável, até do ponto de vista da justiça, porque a sustentabilidade hoje envolve justiça, né? Então, eu acho que é por aí. Vou responder a pergunta aqui do Gilberto, também vou contar uma que eu fiz. Gilberto, o moço que perguntou? Gilberto. Vou responder ao Gilberto um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Eu tive a oportunidade de entrar em sala de aula depois que o mestre Fiuza saiu de sala e deixou a musiquinha ligada. Eu acho que você conhece isso. Muito. Só que era uma ópera fúnebre. Eu já entrei então com cara triste, falei, fica triste, aula de química. Exatamente. Fechei a porta. Não desliguei a música. Eu coloquei a transparência da tabela periódica e dei a aula de tabela periódica cantando liricamente. Mas você deve ter voz pra isso, né? Não. Eu não poderia fazer isso. Porque eu ia fazer os meninos tudo correr de mim. Logo na sequência, hoje, eu fiz uma medição do que eles tinham aprendido. E olha... Sucesso. Falei, eu vou cantar sempre. Mas é por aí. Então, esses momentos dessas descontrações são necessários. E eu acho, Bernardo, até que eu acho que não faz dá... bem para plasticidade neural. Com certeza. Porque a gente tem que levar várias estratégias de ensino e aprendizagem. Não é só aula, não é só vídeo, não é só texto, é um conjunto. Que quanto mais estratégias você leva, isso eu andei dando uma lida nesses tempos, quanto mais estratégia você leva... mais você pega neurônio diferente. Mais chance de pegar um determinado aluno você tem. Na verdade, assim, quando você usa estratégias diferentes, você pega alunos diferentes. Então, se você canta, você vai pegar o menino que gosta de música, ou que vai criticar você porque você é péssimo como cantor. Ou quando você conta uma piada, você vai pegar aquele menino que é piadista. Se você imita alguém, você vai, desde que seja, né, com muito cuidado, porque você não pode ferir a suscetibilidade de ninguém, você vai pegar aquele menino que é bom de imitação também, enfim. Quanto mais versátil, se você trabalhar com leitura, você vai pegar o que é bom de leitura, se você trabalhar com apresentação oral, você vai pegar o que faz boas apresentações orais, e por aí vai. Agora, o grande barato é que quando você faz isso, independente do aluno, independente da habilidade do aluno que ele tiver, independente dele ser bom ou não naquilo, ele vai estar trabalhando um pouco, mas ele vai estar trabalhando um grupo de neurônios diferentes. Então, cada proposta vai trabalhar um grupo específico. E na hora que o menino estiver na prova ou na vida, né? Eu prefiro pensar na vida do que na prova, nas provas da vida, né? E que ele precisar daquele conteúdo, ele não lembrar, ele tem várias rotas neuronais para poder evocar, para poder puxar. Então, se ele é bom de música, talvez ele vá lembrar da música, mas de repente, no dia que você mostrou uma gravura, ele vai conseguir lembrar da gravura, porque a prova favoreceu aquele neurônio de trabalhar, né? O fato é que existem rotas alternativas. Isso é o grande barato, né? Isso é criatividade, isso é versatilidade na aprendizagem. Então, quanto mais alternativa a gente der... Que vamos colocar, até 10 anos atrás a gente não tinha essa gama de... Não tinha. E outra coisa que eu gosto, assim, que eu gosto de investir, assim, que é uma estratégia minha, eu gosto de ter desafios na prova.
Eu gosto que a prova não seja simplesmente ali aquela medição, mas que ela seja um momento de estudo mesmo. Então eu coloco informação que não foi dada em aula, eu não cobro, mas eu coloco informação que não foi dada em aula. Né? Eu coloco um exemplo completamente fora do que a gente trabalhou em sala. Às vezes eu coloco uma situação que é muito aparentemente complexa, mas o raciocínio é simples dentro daquilo que a gente discutiu. Então eu acho que assim, você tem que tirar o menino da caixinha. Você tem que fazer esse menino pensar fora da caixinha. Né? Eu gosto do conflito. Eu acho que o conflito, às vezes o menino faz aquela pergunta que você não consegue responder, é muito bom aquilo. Né? Apesar de que às vezes a gente fica assim com orgulho ferido, às vezes a gente fica, poxa, mas eu tenho que responder tudo, né? Mas tem hora que é muito bom você ver que o menino tá te ultrapassando de alguma forma. Com certeza. Né? E eu acho que isso tem a ver com essa versatilidade que a gente tem que trabalhar. Né? Isso aí tudo a gente tá falando um bocadão de neurociência. Sim. Que foi a nossa primeira vertente das estratégias. Então, pelo que a gente pode resumir, por exemplo, mesmo que o aluno tenha uma escola tradicional, uma aula tradicional, é importantíssimo que no contraturno, no seu estudo, ele busque técnicas diferenciadas para o seu estudo, não é isso? Para trabalhar grupos diferenciados de neurônios. Sim. O ideal é que isso seja feito em sala, que isso continue dos outros momentos e que ele aprenda a fazer isso, né? Então, assim, que ele identifique a aprendizagem quando ele assiste um filme, que ele identifique a aprendizagem quando ele tá lá chavecando a menina, né, lá no cinema, entende? Então, assim, eu acho que a gente vai vencer esse fracasso que às vezes a gente se sente, né, tão preso, né, tão vítima de um fracasso de escola, quando a gente conseguir tirar a escola da escola. Né? Eu acho que a escola ela tem que transcender as paredes da escola. Né? Porque é isso, na verdade todo mundo aprende. Mia Couto fala uma coisa muito linda, que é, atravessei a África, ele é moçambicano, né? Atravessei a África e conheci pessoas que não sabiam ler, e eles tinham saberes infinitamente maiores do que o meu. Né? E a gente está falando de um doutor em biologia, a gente está falando de um escritor reconhecido mundialmente, né? E é um cara que fala isso. Olha, tem gente que não faz nada e faz muito mais do que eu, sabe muito mais do que eu. Então, a aprendizagem é tudo isso. A aprendizagem é o que faz eu, Velane, vencer o meu medo de estar aqui com você hoje, porque eu nunca estive numa situação assim. Então, onde que eu vou buscar os meus pré-requisitos, os meus subsunsores, as minhas conexões prévias, que não são disso aqui propriamente, mas que me servem a esse momento. Né? Então é isso, é versatilidade. E dentro dessa versatilidade é a ideia do programa BV Educação, trabalhar com uma maneira diferente para você que está aqui nos escutando ou nos vendo, né? Ter uma nova forma de estudo, né, Idovan? Porque é importante a gente ter uma nova plataforma trabalhando os conceitos de educação, tanto os teóricos para os alunos, quanto tendo esse bate-papo, que muitas vezes é importante para o aluno entender para que servem muitas coisas que a gente faz. Né? Exatamente. E dentro disso, o nosso programa BV Educação, Idovan, ele visa levar esse conhecimento muito além de uma videoaula, e sim como um bate-papo. O que você acha desse projeto nosso aqui, Idovan? Professor, esse projeto, além de inovador, né, a gente está utilizando as plataformas mais modernas atualmente, obviamente, para conseguir trazer pessoas mais próximas desse conteúdo. Eu acho fantástico, parabéns. Né? Eu sinto honrado de ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado. Isso, a Rádio Federal, que é a rádio que, do jeito que a gente curte, investindo numa forma diferente de educação para a população. Boa. Isso que é o importante. E alcança. É tendo essa abertura. E dentro disso, Velane, a gente queria também levar um conhecimento diferente, que são das doenças infecciosas. Infecto-contagiosas. Infecto-contagiosas. Eu vou te dizer, eu fiquei muito feliz de você me dar esse tema, assim, né? Não é me dar esse tema como se fosse uma palestra, né? Mas colocar esse tema pra gente conversar, porque se tem um conteúdo que é significativo na biologia, é esse. É ou não é? Se a gente for voltar lá para aprendizagem significativa, para metodologia ativa, para aprendizagem de fato, gente, nada mais vivo do que você falar de doença
infecto-contagiosa, sobretudo porque a gente não vai falar daquela doença que a gente nunca ouviu falar. Não é isso que vai cair no vestibular. O que vai cair no vestibular são as doenças endêmicas, que preocupam a saúde, as autoridades no Brasil, e não só as autoridades. Nos preocupa enquanto cidadão quando você vai para um lugar que não tem saneamento básico, né? Porque, graças a Deus, a gente vive numa condição que a gente está distante disso. Aqui em Brasília. Aqui no DF. Mas eu nem sei se eu posso falar do DF, mas Brasília, com certeza. Mas... Não, o DF é uma caixinha fora da realidade brasileira. DF tem 100% de saneamento. Não, 100% não, mas a gente tem o seguinte, 100% do esgoto coletado... Mas não tratado. É tratado. Massa. 100% do esgoto coletado é tratado. Mas nem todo esgoto é coletado. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Eu sei que no Brasil é 50%. É um absurdo isso. É, até mais. Né? Se a gente for pegar por regiões, dá um percentual muito maior. Mas em termos de país, até onde eu acompanho de dados de 2016, dá 50%. Água tratada a gente tem numa média de 80%, mas não é o suficiente para a gente evitar um monte de doença que é evitável. Né? E aí a infectologia... Esse assunto é um assunto muito especial pra gente. E o que trouxe, o que chamou muita atenção pra gente conversar essa semana foram as imagens fortíssimas da cidade do Rio de Janeiro, toda alagada. Eu falei, meu Deus, vai proliferar coisa ali. Sim, com certeza. A gente pode esperar problema. E assim, o que mais dói, né? É que é população de baixa renda, é população que já vem enfrentando outras dificuldades, população que já não tem acesso a uma saúde, né? Bem assistida, né? Então, assim, é problema gerando problema. É triste, Quais muito são triste. As principais hoje doenças contagiosas, infecto-contagiosas, que o Brasil hoje enfrenta? Bom, se a gente for falar da enchente, a gente vai falar de leptospirose. Na hora. Na hora. Vai cair. Né? Falou de enchente, falou que em tal lugar choveu muito e apareceu um caso, e aí o médico perguntou se tinha roedor por perto ou se tinha lixo esparramado, pode marcar a leptospirose, que é a leptospirose. Então, assim, essa é uma doença importante. Outra doença importante pra gente é a dengue, Zika e chikungunya, porque os vetores são os mesmos, são viroses e vem aí é uma endemia que está com cara de epidemia, porque os números estão aumentando. Lembrando aí, endemia é quando você tem números, uma doença que se mantém numa determinada região. Ela nem desaparece, mas ela também não aumenta. E aí é óbvio, né? As doenças que são endêmicas são doenças de notificação imediata. O que significa isso? Surgiu o sintoma, faz o teste, confirmou, tem que avisar. Porque esse controle é importante, as autoridades fazem esse controle para saber. Por exemplo, a gente teve um surto de febre amarela em 2017. Ano passado, não, retrasado. Ano retrasado. Então, assim, por que a gente sabe que teve um surto? Eu não conheço ninguém que teve febre amarela. Realmente, eu não conheço ninguém. Mas a gente teve um surto. Não foi aqui em Brasília, não foi também tão longe. É aquela história, porque a gente vive numa bolha. No Rio de Janeiro, né? Também, mas ela teve em regiões que não era para ter. Né? E mataram o pobre do macaquinho, né? E aí, enfim, né, os absurdos da falta do conhecimento. Quando a gente fala de infectologia, quando a gente fala de doença infecto-contagiosa, e quando a gente fala de vestibular, é muito importante a gente ter algumas coisas em mente, Bernardo. Por que o vestibular cobra isso? Ele não cobra isso porque ele quer arrancar o couro do vestibulando. Porque, fala sério, você estudar 10 bacterioses, 10 viroses, jogando por baixo, 10 protozooses e 10 verminoses, só aí foram 40 doenças. E aí você tem que saber o agente causador, a transmissão, a prevenção e sintoma. Ele não vai te pedir isso porque ele quer te sacanear, ele quer dificultar a sua vida enquanto vestibulando. O vestibular cobra isso porque ele é importante. Eu pensei que fosse. Não, eu falo isso. Eu também. Eu jurava que era essa. Não, mas não se preocupem não, porque não são só vocês que pensam isso. O aluno pensa isso também. Quando eles falam assim, professora, mas eu tenho que saber tudo isso. E aí eu falo, gente, não é porque
Ele quer pisar na bola com você, ele quer te dificultar a vida. Mas é porque isso faz parte de um procedimento que vai facilitar a vida da autoridade, que não vai ter que tratar, ele vai prevenir a doença. E se ele previne a doença com o jovem, com a criança, com o adolescente, com o adulto jovem, ele divulga, né? A palavra não é divulgar, ele é mais fácil transmitir. A porque informação porque e a profilaxia, o aluno, o jovem, ele acaba sendo um divulgador daquele assunto, né? Então, a melhor coisa que tem é você cobrar doença na prova do vestibular. Entendeu? Beleza. Se você entende isso e faz as pazes com o programa de saúde, que é o conteúdo... E eu vejo isso em casa, onde o meu filho chega, não pode ter água parada, pai. Olha que gracinha. E ele tá com quantos Entendeu? anos? 8. Olha que coisa linda. E assim, é sensacional. A gente vai ver a criança falando de meio ambiente com muito mais propriedade, com muito mais convicção e conhecimento mesmo técnico do que o pai e a mãe. Isso é o mais comum, né? Então a gente vê que funciona. Esse negócio de educação é um trem que funciona. Eu acho que é por aí, entendeu? E aí o que acontece? Se no vestibular o aluno se prepara para isso, você tem possivelmente um adulto saudável. Um adulto menos caro do ponto de vista da saúde para o Estado, né? E aí você pensa assim, pô, mas mesmo assim é coisa pra caramba que eu tenho que saber. Então pensa, se a preocupação de um órgão que monta o Enem, que monta o PAS, é na verdade mais do que te desafiar e testar seu conhecimento, é ver se você está preparado para a vida como cidadão, o que ele vai querer que você saiba dessas doenças? Coisas que impactam no meio social. E que previnam a doença. Ele vai te perguntar o que causa? Vai. Mas é a ênfase? Não. A ênfase vai ser na prevenção. Eventualmente, ele vai te perguntar o agente causador. Mas ele vai querer saber como é que se previne. Ele quer saber se você tá craque para evitar essas doenças, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, a esquistossomose, a doença causada pelo xistossoma. É uma doença que está relacionada a saneamento. E aí, você vai... É aquela do caramujo? É aquela do caramujo. É aquela mais conhecida como barriga d'água. Legal. É aquela que as pessoas falam assim... A gente não, porque a gente não vive essa realidade. Não, aqui não. Mas é aquela onde as pessoas... Mas em área rural, sim. Área rural, sim. As pessoas falam... Como é que é? Entrou, nadou, coçou, pegou. Né? Tem esse ditado. Porque... Você pega pela pele e o verme, o verme ele tá na água e ele entra, você tem que entrar no corpo da água, né? O açude, o lago, onde tem o caramujo para a larva se desenvolver, aí a larva vai para a água e ela entra na sua pele. É uma doença endêmica, né? A gente não encontra em Brasília, mas a gente vai encontrar em várias regiões nesses rincões aí Brasil afora, e é uma doença que está relacionada a saneamento básico, né? É uma doença cujo verme ele se reproduz no nosso organismo e vai lançar o seu ovo nas fezes. E aí o esgoto não é coletado, não é tratado, vai para o lago, encontra o caramujo faz o serviço dele e infecta outro indivíduo novamente. E a doença se mantém. Né? Então, assim, pode ser que eventualmente você encontre aí num vestibular o controle biológico para isso. E aí a gente cai numa questão política que não tem como não falar. Nosso ministro, eu não queria falar disso. Não, nosso novo ministro da Educação já assumiu no discurso que não quer que os jovens aprendam sobre política. Mas se a gente está passando informação, lógico que eles vão começar a questionar. Como, por exemplo, se essa doença é tratada por saneamento básico, por que não temos saneamento básico? E eu vou te responder, porque saneamento básico não dá voto. Não dá voto, ninguém vê. Eu vou fazer uma ponte, mas não vou botar o cano transportando o esgoto. Ai, Bernardo, mas olha, eu vou te fazer uma pergunta, e agora eu que vou te perguntar. Olha só, você mora lá na periferia, independente de ser periferia, você mora em qualquer lugar. E aí do lado da sua casa tem um cano de esgoto com o esgoto correndo a céu aberto.
Você vai me dizer que a ponte vai arrecadar mais voto do que você corrigir aquilo ali Vai. e dar água? O que eu acho é que às vezes até é uma estratégia de captação de voto ruim, porque as pessoas elas são sensíveis a esses problemas. Bernardo, a gente é de uma época que as crianças morriam por desidratação, por terem diarreia de 0 a 1 ano de idade. Você sabe por quê? Porque elas morriam de verme. De verminose. E dizia por que causa a criança não vingou. E a criança não tinha vingado. Isso há 45 anos atrás, eu tenho 46, era a causa morte da época era essa. Hoje, as crianças... Eu tenho 22, eu não lembro disso, você é não. insuportável. Não é o meu caso. Hoje isso já não mata mais. Né? Quer dizer, imagina o que é para uma mãe perder um filho por uma diarreia. E sendo que essa diarreia é falta de água potável. É porque o esgoto é recolhido, mas não é tratado. Ou não é nem tratado, nem é recolhido. Entendeu? Então, assim, isso eu não acho assim que as pessoas sejam tão ignorantes assim. Sinceramente, eu não acho que essa classe baixa seja tão desprovida dessa consciência, sabe? A questão é mais, inclusive, assim, cultural. Por exemplo, eu fui na região amazônica já algumas vezes. E há várias cidades pequenas, ainda o esgoto passa na frente da casa, para você entrar na casa do sujeito, casa de alvenaria já. Que coisa, né, Você passa por cima de um tablado, porque ali não é a água pública, não é a canaleta da água pública, não. É o esgoto que vai correr direto para o rio. Nossa. E fica assim. Mas é uma coisa que vem há mais de gerações. Então, vem cá. Eu não sei. Pra pessoa que tá vivendo, eu tô te trazendo uma nova forma de você observar a coisa. Sim, eu acho bom isso. Pra pessoa que tá lá, que a vida inteira tá acostumado com aquilo, vai ser mais necessário botar um esgoto ou vai ser necessário botar uma ponte para ele acessar o outro lado do rio para ir comprar comida? Os dois. Eu acho, mas... Olha, você entendeu? Os dois então, eu acho que o esgoto é até mais importante. Então, por exemplo, não tem como. Eu tenho um recado para esse novo ministro, já que o antigo, graças a Deus, foi embora. Eu tenho um recado para o novo. Se preocupe menos em questão de política e se preocupe mais com a educação e botar o Ministério da Educação nos eixos, no trilho, porque tá virando o Ministério da Fofoca. E a educação é algo que transcende tudo isso. A gente está se perdendo, sério, senhor ministro. Abre o olho porque eu tô de olho. É muito sério, assim. É muito. Eu acho que assim, o compromisso que se assume diante de uma população é muito. Por isso que informações grave, como não essa. É grande, é grave. Por isso que informações como essa são mais do que necessárias. Aqui em Brasília, qual é a principal doença infecto-contagiosa que a gente enfrenta? A gente vai ter muito caso de dengue. Não é tanto assim, mas tem. Não era para ter, né? Por que não era para ter? Porque a gente tem conhecimento para não deixar água parada. Tem. Né? E a gente é displicente com isso, né? Porque a gente acha que vai pegar só lá no vizinho, né? A gente tem aí algumas... A gente não tem tantos problemas relacionados... Eu não sei te dizer, Bernardo, por exemplo, se a gente for pegar... o público que é atendido pelo hospital universitário, que não é só do DF, né? Eu acho que a gente vai ter mais caso de verminose, né? Que não é tão comum dentro aqui das nossas fronteiras, mas a gente acaba tendo. Então, assim, eu acho que independente de qualquer coisa, a nossa responsabilidade dentro das questões de saneamento é Estado, mas a gente tem que cobrar. Eu acho que a gente tem que parar de dar razão, dar valor, por exemplo, à ponte, como você disse. Né? Então, assim, a questão do saneamento, a questão do respeito ao meio ambiente, a questão do cuidado com o próprio corpo, conhecer o próprio corpo e ter esse cuidado. Até a higiene, essas questões todas. H1N1 é uma doença infecto-contagiosa? E a gente passa por isso aqui, né? Sim, bastante. Como a gente pode evitar? Porque tá chegando o período aí da gripe. E nem todo mundo toma vacina, hein? Olha, Bernardo, por que não? Porque vacina faz mal? Porque acha que vai ficar doente com a vacina. Primeira coisa,
É vírus. É uma coisa complicada o vírus esse não negócio, tá né? vivo. É, ele não vai trazer É uma coisa que o povo fala que, não, o vírus vai entrar aqui, vou ficar doente, aí eu vou criar resistência. Você não precisa pegar gripe para ficar resistente à gripe. O problema do vírus, assim, do H1N1 é que é um vírus altamente instável, tem um material genético muito instável, então ele muda muito fácil, então você pega uma vez, vai pegar, né? É importante vacinar, a vacinação é uma alternativa, evitar ambiente fechado, a sala de aula, às vezes, eu vou falar de novo da minha realidade, muito fechada, ar-condicionado ligado, menino às vezes tossindo, espirrando lá dentro, todo mundo junto, né, tossindo na mão, botando coisa na boca, porque a gente faz muito isso. E tossindo, encostando no coleguinha, esfregando na roupa. E um dia desses foi engraçadíssimo. O menino tossiu, aí eu olhei o material dele e falei assim, você tossiu em cima da sua prova? Ele falou, muito, professora. Aí eu falei, então faz assim, ó, pega a sua prova e coloca já passou. lá. Não vou nem corrigir, já passou. Olha, quase isso. Mas a vontade foi de falar assim, pega a sua prova então e coloca lá em cima da mesa que depois eu pego. Quando eu arranjar uma luva, eu pego. É esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter e a gente não tem essa noção. Essa noção a gente não tem. Eu brinco muito, falo assim, beijar é nojento, né? Beijar é bom, mas é nojento. E eu falo muito isso. A gente acha que é brincadeira, mas não é. Né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa rever, né? Não tô falando que não é pra beijar, não, tá? A higiene nesse não é isso não, viu, meninos que estão aí ouvindo? É importante, né? Lavar as mãos. Higiene, ambiente e a vacina, por favor. Sempre. Né? E o sarampo que voltou pro Brasil? Então, ele voltou porque vacina faz mal. Mas você sabe que o não sarampo... Não é só por isso, não? E pelos venezuelanos que estão vindo, que trouxeram como a gente pra cá, não? Não. Foi porque o não, deixou... olha porque só. Tá tendo, você sabe, essa teoria. Essa conversa. Lógico, vieram venezuelanos. Você sabe que nós temos um surto. Podem ter sarampo. Você sabe que nos Estados Unidos teve um surto violento de sarampo? Não. Pois é, teve. Recente. E eu tô te falando isso, é um dado de um... É um trabalho, eu não vou lembrar o nome do pesquisador, mas é um trabalho feito por um biomédico da Secretaria de Saúde. O sarampo estourou nos Estados Unidos recentemente. E estava erradicado, estava praticamente erradicado, graças ao movimento contra a vacina. E nós estamos falando de uma sociedade bastante bem informada, né? Acho que nós estamos em tempos complicados. A gente está vivendo um conflito em relação ao conhecimento, porque o conhecimento parece que não nos basta. A gente está agora num momento que a gente precisa negar algumas coisas. Às vezes eu acho que a gente está num momento adolescente de ser. A gente precisa negar por rebeldia. Não é verdade, vacina faz mal, vírus não é vivo, né? Umas coisas assim meio absurdas. Acho que a ciência erra, acho que a medicina erra, mas é o que a gente tem, é gente que está estudando muito para isso, né? Negar não vai nos ajudar. Não. Né? Negar, se você fez um trabalho melhor e desenvolveu uma ideia melhor e mais organizada e mais bem fundamentada, tudo bem, mas negar por negar, aí é rebeldia de adolescente. Né? E a gente, na verdade, está tentando deixar de ser adolescente, a gente está tentando amadurecer, né? E aí a gente tem isso. Então eu não acho que a teoria dos venezuelanos seja uma teoria válida, não. Eu acho que a gente está negligenciando vacina. Eu concordo com a negligência da vacina. Mas é um caso que está se discutindo muito, inclusive na mídia, né? Então, pode ser levantada essa teoria, inclusive no vestibular. Sim, pode. Né? Pode. Agora, sim, eu não posso afirmar, Bernardo, a não ser que exista uma rota sendo estudada do vírus, eu não posso afirmar que, por exemplo, na Venezuela não tivesse essa vacinação. Entendeu? Ali é uma realidade que todo mundo não conhece. Pois é, eu não conheço. Eu realmente eu não posso afirmar com propriedade. Eu estaria sendo desrespeitosa até, entendeu? Agora sim, por exemplo, quando a gente falou da febre amarela agora há pouco, sobre o surto que a gente teve em 2017, tiveram estudos para rastrear a origem. O desenvolvimento da febre amarela nesses estados que antes ela não aparecia. Porque ela estava ali na Amazônia, de repente ela estava na região sudeste. Então existem 3 teses muito legais, muito bem fundamentadas.
de pesquisadores, biólogos, matemáticos, estatísticos, Sim. sabe? Uma série de profissionais com um estudo técnico muito sério. E estatístico, porque se trabalha com dispersão da população. Exatamente. Então o estatístico entra nisso. Exatamente. Então, assim, eles conseguem, por exemplo, uma das teses consegue rastrear, consegue levantar a possibilidade da febre amarela ter entrado na região sudeste por Montes Claros, se não me engano, sabe? Provavelmente porque surgiu um caso lá. Cara, é um estudo super, super sério. É quase um trabalho de investigação criminal. Eu costumo dizer que um cientista é, antes de tudo, um investigador. Né? Ele é curioso, ele é observador e ele é técnico. Ele é profundamente técnico. Ele pode até ter uma intuição, mas ele não seguia só pela intuição. Ele vai checar. Né? Então, a explicação ela é muito técnica. Eu posso falar isso da Venezuela? Eu não. Não posso. Eu não tenho elemento para isso. Agora, eu posso falar que as pessoas têm crescido um movimento infeliz de negação de vacina, que tem sido associado, infelizmente, à negação de outras tantas conquistas científicas e tecnológicas que a humanidade realizou e que a gente resolveu falar, não, eu não quero mais, eu não acredito, é feio, é bobo, eu não quero. Né? Velane, nesses últimos Enems, quais foram as doenças que foram mais, por exemplo, cobradas, para o aluno ficar de olho? Chagas, malária, esquistossomose, H1N1, AIDS volta e meia aparece, porque afinal de contas é uma pandemia. Tá crescendo na população mais jovem, né? Outra coisa. Por que será, hein? Então... Se a gente trabalha com essa ideia. Então, por que será? Mas deixa eu só te falar de uma que cresceu absurdamente, assustadoramente. Sífilis. Que vai no mesmo motivo. Mesmo motivo. Qual é o motivo? Ela desapareceu, então a gente não precisa se cuidar mais. Mas ela não desapareceu. Ela estava controlada. Ela estava num nível controlado. E aí, assim, gente, a gente não pode negligenciar o universo escolar. A gente não pode, porque é lá que a gente tem condição de falar com clareza para esse menino, sabe? Você precisa cuidar da sua saúde, você não pode tratar com descuido, porque você vai pagar caro. Você chegar para o aluno e falar, para os alunos e falar, olha, na hora de uma relação, você tem que se proteger. Existem preservativos masculinos e femininos. Existem formas de se dizer isso. Sim, sim. E formas, Bernardo, muito respeitosas. Que não agridem e muito... nenhum nível, nenhum nível de conhecimento, de crença ou de saber. E assim, quando eu falo, por exemplo, sobre sexualidade humana, primeira coisa que eu falo para os meninos, desrespeito aqui não entra. Então ninguém com brincadeirinha aqui não cabe. A gente vai conversar sobre o que for preciso, sobre qualquer dúvida de vocês. Mas eu não aceito desrespeito. Eu trato de uma forma... Porque para mim é um assunto sagrado. Sabe? Eu acho que a sexualidade humana é um assunto sagrado. Então, eu trato de uma forma sagrada. E quando a gente fala de preservativo, a gente fala também de gravidez na adolescência. É muito engraçado. Há uns 2 anos atrás, eu tive um aluno de primeira série que engravidou a namorada. E aí, ele engravidou... Gente, primeira série... A gente tá falando de menino de 15 anos, 16 anos, entendeu? E a menina deve ter 15, 16 também. Ter filho é lindo? Maravilhoso. Mas só olha, com 15, vamos combinar. É puxado, viu? Com 15, 16 eu não faço a menor ideia do que seja. É puxado. Você tá entendendo? Então, aí o que acontece? Foi engraçadíssimo, porque ele engravidou a garota e saiu da escola. E uns tempos depois, sei lá, uns 3 meses depois, 4 meses depois, não sei, eu dei no laboratório uma aula de preservativo. E aí a gente manipula na bancada um monte de preservativo. Tanto com foco em DSTs, como no caso dos preservativos feminino e masculino, como os contraceptivos. Né? Aí a gente mostra lá um monte deles e tal, explica, fala o que é de barreira, o que é hormonal, lá. Aí um menino muito maldoso assim, né? É a presença de espírito do menino, né? Fotografou e mandou por WhatsApp pro outro que tinha saído da escola, largado da escola, porque tinha engravidado a namorada. Tá vendo? Se você não tivesse perdido a aula, você tava de boa na escola. Ou seja, é essencial para a vida dele. São todos os nossos alunos que estão aí com vida sexual ativa? Não sei. Mas eu vou negar?
que exista isso, Não dá. né? No momento em que os hormônios estão pulando, no momento em que a rebeldia o contestamento, falei certo? Falou. O contestamento é necessário para a formação da personalidade deles, eu vou negar isso. Eu vou esperar o meu aluno ficar grávida, engravidar a namorada, Não, de maneira e alguma. depois fazer um aborto e ficar pior e morrer por causa disso. Mas sabe eu o vou que me eu sentir acho responsável. mais preocupante? Mais preocupante é o aluno ter conhecimento de tudo isso e ainda não se precaver em relação a sífilis e AIDS. É. Não é só o aluno não, tá? Não, não é. O jovem, O adulto. o adulto. A minha geração foi uma geração que conviveu de perto com essa proliferação Os seus 23 anos? da AIDS, com os meus 16. Tá? Nesse sentido, eu vou contar uma historinha rápida, Idovan, que é o seguinte: eu tive um parente que frequentava a minha casa na década de 90 e que acusou AIDS, e ninguém sabia o que era essa doença. E meu pai e minha mãe acolheram. Só que minha mãe, realmente, ninguém tinha informação e década de 90 não se disseminava informação como a gente está fazendo aqui na internet. Então a gente nem tinha internet, não existia isso. Ele entrava no banheiro, minha mãe entrava, trocava a toalha, não sei o quê, porque ele compartilhava comigo. Olha como é que era. E a ideia é uma doença sexualmente transmissível. Sim. Que você que consegue hoje é chamada de embarrear. infecção sexualmente transmissível, Você né? Essa DST Ah, tá mudando. Mudou? A sigla tá mudando. Você consegue embarrear ISP. pelo simples uso de preservativo. É. Galera, se liga, encapa. É muito simples o evitar para ser tão caro o não, né? E essa relação custo-benefício, ela tem que ser analisada de forma racional. Mas eu acho, Bernardo, que eu acho que aí a gente vai voltar de novo para a questão filosófica